Olá, amigos. A partir deste sábado, 3 de outubro, vamos apresentar o programa A Semana no Mundo, no qual faremos um balanço comentado das principais notícias que ocorreram na cena internacional e que publicamos no site Brasil 247. Algumas dessas notícias nós comentamos diariamente no programa Bom Dia 247, do editor Leonardo Atush. A TV 247 e o site Brasil 247 estão fazendo uma campanha pela criação da Frente 247, pela qual pedimos a adesão de todos, porque esta é uma forma de apoiar veículos de comunicação progressistas e democráticos, como é o caso do site Brasil 247 e da TV 247. A partir dos últimos dias, o site Brasil 247 e a TV 247 estão facilitando a adesão de assinantes aos nossos veículos. Ao pé de cada matéria e de cada vídeo, vocês encontrarão as instruções para se tornarem assinantes do nosso site e do nosso canal de TV. A semana foi marcada por acontecimentos importantes na cena internacional. O assunto mais comentado foram as eleições nos Estados Unidos, cuja campanha já se iniciou há algumas semanas e se intensificou a partir da realização, na última terça-feira, do primeiro debate entre os candidatos Donald Trump, presidente da República, que pleiteia a reeleição, e Joe Biden, pelo Partido Democrata. Donald Trump, como se sabe, é o candidato do Partido Republicano. O debate entre ambos foi marcado por muitas, como dizemos aqui, no linguajar político do Brasil, muitas baixarias, insultos, trocas de ofensas, ataques pessoais e um comportamento realmente intolerante e intolerável da parte do presidente dos Estados Unidos, que interrompia não só o seu adversário, o Joe Biden, como também o apresentador do programa, o moderador, e causou com isso uma péssima impressão no eleitorado. Talvez o Trump imagine que o seu estilo agressivo, essa maneira de se colocar em público, seja, digamos, uma vantagem para ele e uma forma dele polarizar o seu eleitorado e se apresentar como um candidato combativo. Mas o fato é que repercutiu pessimamente na opinião pública estadunidense e na própria opinião pública internacional o comportamento do Donald Trump. Um aspecto que nós destacamos como mais importante neste debate dos dois candidatos às eleições nos Estados Unidos foi a posição do Donald Trump em relação à não aceitação por parte dele, isso ele já anunciou algumas vezes, de que iria entregar o poder caso seja derrotado pelo democrata Joe Biden. É algo que chama a atenção da opinião pública internacional e que soa como uma grave ameaça à vida democrática nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, causa muita preocupação na comunidade internacional, porque um presidente estadunidense que anuncia que não vai aceitar os resultados eleitorais provoca, obviamente, grande instabilidade mundial e passa ao mundo uma mensagem de que a democracia tão propalada nos Estados Unidos está comprometida, está ameaçada, ou até mesmo passa uma espécie assim de atestado de que o sistema político e eleitoral nos Estados Unidos não é nada democrático. O debate entre o Donald Trump e o Joe Biden teve alguns pontos que merecem o destaque e um comentário da nossa parte, alguns pontos de importância política e repercussão internacional. Primeiramente, a questão da pandemia.
A pandemia é sempre motivo de grandes polêmicas nos Estados Unidos, porque, a olhos vistos, o presidente estadunidense teve uma má conduta, uma má gestão da pandemia, o que, obviamente, se reflete no alto número de infectados, até agora mais de 7 milhões de infectados nos Estados Unidos e mais de 200 mil mortos. O Trump, que fez sempre acusações gravíssimas à China e procurou posar de que os Estados Unidos eram uma vítima do que ele chama de maneira injusta de vírus chinês, ele, na verdade, teve uma conduta irresponsável nesta pandemia e, inclusive, um comportamento que pode ser considerado pela opinião pública internacional como um comportamento irresponsável, desleixado, marcado pelo negacionismo e marcado por uma posição anticientífica. Então, a pandemia, obviamente, esteve entre os temas em debate e o Joe Biden explorou essa vulnerabilidade do presidente estadunidense. É preciso dizer que, logo depois do debate, 2 dias depois, na quinta-feira, surgiu uma notícia que enfraquece as expectativas de Donald Trump em relação à pandemia e frustra os seus planos, porque o Donald Trump estava prometendo para imediatamente a descoberta e a produção de uma vacina e, obviamente, com expectativas de uso eleitoral, ou nós dizemos aqui no Brasil, de uso eleitoreiro, politiqueiro, da vacina contra a Covid-19 para tentar faturar votos com uma eventual vacinação em massa. Porém, na quinta-feira, o laboratório, a farmacêutica Moderna, que é a responsável pelos ensaios e experimentações de uma das mais importantes candidatas à vacina contra a Covid-19, afirmou que, apesar de que esses ensaios seguem se desenvolvendo, as perspectivas de produção no prazo desejado pelo Donald Trump, essas perspectivas não se irão realizar, elas são inviáveis. De maneira que o Trump perde, digamos, essa batalha inicial. Outro tema que foi muito comentado no debate, foi um motivo de grandes polêmicas entre o Trump e o Biden, foi a questão da chamada lei e ordem. O Donald Trump adotou como bandeira da sua campanha eleitoral o que ele chama de impor a lei e a ordem, e acusa o seu concorrente, o Joe Biden, de que não só não dá importância a essa questão, como também o Joe Biden iria cortar os financiamentos para as polícias estadunidenses, de maneira que o Joe Biden refutou, disse que isso é uma mentira, e ele próprio se diz comprometido também com a questão da lei e da ordem. Essa questão da lei e da ordem está muito relacionada com o tema que dominou a vida política estadunidense nos últimos 3, 4 meses, que é o tema da luta social contra o racismo, a luta civil, a luta democrática, a luta de massas contra o racismo. Os Estados Unidos têm vivido muitos episódios de violência racista, e esses episódios de violência racista suscitaram grandes manifestações de massas. Então, já desde a anterior campanha eleitoral e os debates todos que se realizaram ao longo do mandato do Donald Trump, tinha ficado comprovado que o Trump é um supremacista branco. O Trump é um racista e, nesse quadro de luta social aguda contra o racismo e as manifestações de violência racial por parte do aparato de Estado estadunidense, é claro que esse tema tinha que vir à tona nos debates e foi explorado o fato de que o concorrente do Partido Democrata, do Partido Republicano,
o concorrente às eleições, é um político vinculado a esta corrente de opinião dos Estados Unidos, que é o supremacismo branco. Então, a campanha estadunidense vai esquentando. Esses temas de racismo, de lei e ordem, de vacinas, de gestão da pandemia, vão vir à tona de maneira cada vez mais categórica, cada vez mais enfática, e é nessa base que as polêmicas vão se desenvolver no quadro pré-eleitoral estadunidense. É preciso ressaltar ainda, e infelizmente o Joe Biden acabou não explorando isso exaustivamente, como o seu eleitorado esperava, apareceu essa questão do calote, da sonegação por parte do Donald Trump em relação ao fisco estadunidense. O Trump, um miliardário, um magnata, um empresário, não pagou impostos. Durante uma década, ele pagou apenas $750 de impostos. Ele diz que vai refutar isso, diz que vai provar o contrário, mas o fato é que o Trump sonegou milhões de dólares do fisco estadunidense, provocando, assim, um grande prejuízo ao Tesouro Nacional e, claro, a consequência disto é o enfraquecimento da capacidade do Estado de prestar melhores serviços à população, porque aquele que hoje ocupa a titularidade da Casa Branca se revelou como um empresário irresponsável e certamente que esse mau exemplo deve ser seguido, deve ter sido seguido, deve estar sendo seguido por uma série de outros empresários estadunidenses que sonegam sistematicamente os impostos. Então, nós queremos deixar aqui estas informações e essas impressões sobre a campanha eleitoral estadunidense. No momento, o Joe Biden está na frente, entre 8 e 10 pontos percentuais à frente, segundo as principais pesquisas de opinião pública, mas a gente sabe que o sistema eleitoral estadunidense não comporta apenas o voto popular, depende muito dos chamados votos qualificados, dos chamados grandes eleitores no colégio eleitoral, e o resultado da eleição nos Estados Unidos ainda não é previsível. De qualquer maneira, prevê-se que nas próximas semanas, na verdade, nós estamos a um mês das eleições, nós veremos um Trump cada vez mais agressivo para tentar tirar essa vantagem do seu adversário e, a partir daí, enfim, reverter a situação e poder ganhar as eleições e continuar governando os Estados Unidos para a infelicidade da população estadunidense e para uma sensação de ameaça também que vai percorrer o mundo, porque um presidente de extrema-direita sempre causa muitas apreensões em todo o mundo. Então, essa é uma questão que a gente deixa aqui no ar para o acompanhamento e para o debate dos nossos internautas, e é um tema que a gente vai abordar no nosso dia a dia aqui no site Brasil 247 e na TV 247. Bom, meus amigos, um outro assunto que foi quente durante a semana e frequentou o noticiário foi esta ameaça de guerra que surgiu na região do Cáucaso, que é uma região próxima à Rússia, onde duas antigas repúblicas que formavam parte da antiga União Soviética, a Armênia e o Azerbaijão, estão se estranhando pela posse de um território chamado Nagorno-Karabakh. O território de Nagorno-Karabakh é um território pertencente à República do Azerbaijão, mas é habitado por uma maioria étnica armênia. E ali já houve uma guerra no começo dos anos 1990, depois, em 1994, houve um acordo de paz. Esse acordo de paz foi violado no ano de 2016,
E, de novo, agora, a partir do último domingo, houve umas escaramuças, uns conflitos militares, e a ameaça de guerra entre a Armênia e o Azerbaijão é uma ameaça real. Qual é o problema? É que a ameaça de uma guerra entre a Armênia e o Azerbaijão, ela afeta dois países importantíssimos ali naquela região, que são a Turquia e a Rússia. A Turquia é uma aliada do Azerbaijão. E a Rússia apoia mais a Armênia. Obviamente que a Rússia não tem interesse de uma guerra nas suas fronteiras, nas suas proximidades. Mas a Armênia é uma aliada antiga da Rússia. A Rússia tem um pacto de segurança com a Armênia. Além disso, a Rússia tem bases militares na Armênia. E a Turquia é uma aliada histórica do Azerbaijão. Além disto, apesar dos esforços que a Rússia fez nos últimos meses de uma reaproximação com a Turquia, é sabido que a Rússia e a Turquia são países rivais em muitos aspectos, mas principalmente na guerra na Síria. A Rússia apoia o governo sírio, a Rússia se opõe àquela tentativa de invasão da Síria por parte dos Estados Unidos, que foi feita já ainda na época do mandato anterior de Barack Obama. A Rússia tem uma base militar na Síria, e a Rússia se opõe decididamente ao terrorismo de grupos minoritários que atuam na Síria, alguns dos quais foram instrumentalizados pela Turquia. De maneira que o conflito em torno da região de Nagorno-Karabakh, que opõe a Armênia ao Azerbaijão, ele tem um potencial de incendiar, como é dito aí nessa notícia que nós publicamos no site Brasil 247, incendiar a Rússia e a Turquia. Se isto ocorrer, o conflito pode se generalizar, o conflito pode ser uma ameaça à paz e à segurança no leste da Europa e na região do Oriente Médio. E um conflito entre a Rússia e a Turquia, que faz parte da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é o braço armado dos Estados Unidos e da União Europeia, um conflito entre a Rússia e, portanto, um país com essas características, como é a Turquia, traria grande insegurança ao mundo. Seria uma gravíssima ameaça à paz mundial. De modo que o nosso programa acompanha com bastante interesse essa questão, e o site Brasil 247 e a TV 247 continuarão de olho neste conflito, acompanhando cada passo dele e trazendo para vocês as informações atualizadas sobre a contenda, a disputa entre a Armênia, o Azerbaijão e, por extensão, entre a Rússia e a Turquia. Então, esse foi um assunto também muito importante no nosso noticiário. Ainda queremos ressaltar como uma das notícias mais destacadas da semana a posição que o presidente venezuelano Nicolás Maduro assumiu no tema da luta contra o bloqueio estadunidense à Venezuela. O presidente venezuelano Nicolás Maduro apresentou no Parlamento Nacional venezuelano, na verdade, na Assembleia Nacional Constituinte venezuelana, apresentou uma, assim conhecida como lei antibloqueio. Qual é a questão da lei antibloqueio? Desde o mandato do ex-presidente Barack Obama, a Venezuela está bloqueada econômica, comercial e financeiramente pelos Estados Unidos. E as empresas que fazem negócios com a Venezuela
são sancionadas ou pelos Estados Unidos ou correm o risco de serem sancionadas também por alguns órgãos que sejam acionados por parte dos Estados Unidos, muito embora o bloqueio estadunidense à Venezuela e as sanções estadunidenses à Venezuela sejam ilegais do ponto de vista do direito internacional. Então, para a Venezuela se precaver e dar uma margem de segurança às empresas que fazem negócios com ela, o governo, então, do Nicolás Maduro apresentou isso que se chama de lei antibloqueio, para dar alguma segurança, alguma garantia a essas empresas de que podem fazer, sim, negócios com a Venezuela. Queremos ressaltar que o bloqueio estadunidense à Venezuela já resultou num prejuízo de mais de 30 bilhões de dólares ao país sul-americano. Além dos prejuízos causados pela falta de acesso da Venezuela aos fluxos comerciais e financeiros internacionais e aos meios de pagamento, queremos lembrar que os Estados Unidos confiscaram uma empresa que tem sede ali nos Estados Unidos, que é sucursal, que é subsidiária da empresa estatal venezuelana de petróleo PDVSA. E isso também se soma aos prejuízos causados pelo bloqueio estadunidense à Venezuela. E devemos destacar ainda que o Banco da Inglaterra está confiscando 30 toneladas do ouro venezuelano ali depositado, e a Venezuela está proibida pelo Banco da Inglaterra de sacar esse ouro e de fazer transações com essa reserva importante, que poderia ajudar a Venezuela a enfrentar o sufoco, o aperto e o estrangulamento econômico, financeiro e comercial. Vamos destacar uma noção que deve estar sempre presente na discussão sobre esse tema das sanções e do bloqueio, que as sanções e o bloqueio não punem governos. As sanções e o bloqueio punem povos, punem nações que lutam pelo seu desenvolvimento e por sua autodeterminação. Então, a todos os títulos, uma política de sanção e de bloqueio é uma política injusta e desumana. Ainda mais que nós estamos vivendo este momento de uma tragédia sanitária que afeta toda a humanidade e que um país sem recursos, como a Venezuela, estrangulado como a Venezuela, fica com mais dificuldades de encontrar os meios, as formas e os recursos para enfrentar a pandemia da Covid-19 e minorar os problemas econômicos e sociais decorrentes desse bloqueio, decorrente dessas pressões. Então, ao mesmo tempo que a gente informa e comenta este assunto, que é um assunto de grande interesse para a América Latina e de interesse também mundial, na verdade, também o nosso comentário vai no sentido de que ele constitui uma denúncia desse tipo de ameaça dos Estados Unidos aos povos, não somente à Venezuela, mas aos povos e países que ousam lutar contra o hegemonismo, contra as políticas de dominação por parte desse imperialismo. Bom, meus amigos, estamos aqui falando de América Latina e convém, então, a gente ressaltar também algumas novidades sobre Cuba, um outro país que enfrenta o bloqueio estadunidense. Nos últimos dias, houve um episódio interessante numa organização chamada Comitê Executivo da Organização Pan-Americana de Saúde. A Organização Pan-Americana de Saúde é digamos, sucursal, é a representante da Organização Mundial de Saúde nas Américas. O que aconteceu lá? Havia uma eleição para a formação do comitê executivo desta organização, houve uma eleição, Cuba foi eleita
além do Brasil e do Suriname. Então, Cuba foi eleita, são 3 países eleitos na última sessão do Comitê Executivo, da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, e foi eleita derrotando manobras, ataques, obstruções por parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tentaram impedir a eleição de Cuba para este comitê, que vai exercer um mandato importante durante 3 anos, e a obstrução dos Estados Unidos, a tentativa de obstrução dos Estados Unidos à eleição de Cuba, era baseada em acusações falsas e em ataques que não tem nada a ver com a realidade, à cooperação médica cubana com muitos países do mundo. Cuba desenvolve uma cooperação médica com muitos países em desenvolvimento, com países pobres, e essa cooperação médica ela tem resultado em uma ajuda efetiva para o combate de endemias, pandemias e situações de desastres. Aliás, não são apenas os países pobres, subdesenvolvidos e em desenvolvimento os beneficiários da ajuda médica cubana. Vamos lembrar que foi a Itália, no auge da pandemia, uma brigada médica cubana para aquela região do norte da Itália, que foi uma das mais afetadas do mundo pela pandemia do coronavírus, e foi uma brigada médica cubana ajudar a Itália, que é um país rico. Vamos lembrar também que foi através de um convênio entre a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, Cuba e o Brasil, que Cuba brindou uma ajuda médica extraordinária ao nosso país, no quadro daquela cooperação e do programa Mais Médicos, que foi implantado em nosso país pela ex-presidente Dilma Rousseff. Mas o fato é que os Estados Unidos foram derrotados, os ataques que fizeram a cooperação médica cubana com o mundo foram derrotados, a tentativa que os Estados Unidos fizeram de obstruir e de impedir a eleição de Cuba para o Comitê Executivo da Organização Pan-Americana de Saúde foi derrotada, e isto só pode ser um bem, não só para Cuba, como para toda a região latino-americana e caribenha, e por que não dizer de todo o mundo, na medida que Cuba, presente no Comitê Executivo da OPAS, terá ainda maiores condições de ajudar os países que necessitem com a sua cooperação médica. Bem, meus amigos, estamos chegando ao fim do nosso programa, mas eu não queria terminar sem mencionar outro fato muito importante da conjuntura internacional, que foi o transcurso, nesta quinta-feira, dia 1º de outubro, do 71º aniversário da Revolução Chinesa. Vou aqui compartilhar com vocês uma matéria que publicamos sobre o aniversário da Revolução Chinesa, que no dia 1º de outubro de 1949, a sua revolução triunfou e foi proclamada pelo líder Mao Tse-tung, foi proclamada a República Popular da China. São 71 anos de esforços para construir um sistema socialista, como dizem o governo chinês, as instituições chinesas sociais e o partido político dirigente do Estado chinês, que é o Partido Comunista, a tentativa e os esforços para construir o socialismo com características chinesas. Esse socialismo com características chinesas tomou um novo impulso a partir de dezembro de 1978, com o lançamento pelo líder comunista também, Deng Xiaoping, naquela altura o dirigente máximo do Partido Comunista da China, da política de reforma e abertura.
E a política de reforma e abertura resultou neste grande salto civilizacional que a China deu e na transformação da China num país um país socialista, cada vez mais poderoso, cada vez mais próspero, cada vez mais civilizado, cada vez mais democrático e cada vez detentor de importantes índices de desenvolvimento econômico e social. Neste quadro de ascensão da China, o país, a República Popular da China, que comemorou no dia 1º, na última quinta-feira, o 71º aniversário da sua revolução, se torna um país cada vez mais importante no mundo. E por ser um país cada vez mais importante no mundo, se torna também um país com uma política externa cada vez mais assertiva. E por isso mesmo, alvo de ataques por parte dos Estados Unidos. Ultimamente, não só o presidente Donald Trump, como seu secretário de Estado, que é o responsável pela política externa estadunidense, o Mike Pompeo, tem feito ataques à República Popular da China, não só falando do vírus chinês, mas dizendo também que o Partido Comunista da China quer exportar o sistema comunista para o conjunto do mundo e que isto representaria, supostamente, um ataque e uma ameaça à democracia no mundo. A China tem respondido de maneira bastante altaneira a esses ataques e, durante esta semana, na quarta-feira, dia 30 de setembro, realizou-se um importante seminário na China sobre a temática internacional, ocasião em que o ministro das Relações Exteriores, o chanceler da China, o Wang Yi, que é também membro do Conselho de Estado da República Popular da China, um dos órgãos mais importantes do poder de Estado ali, do poder popular, como os chineses designam. Esse chanceler, então, fez um pronunciamento bastante afirmativo, dizendo que a China condena esses ataques estadunidenses e que as tentativas dessa superpotência norte-americana de usar a própria força como um instrumento para impor a sua hegemonia no mundo, que esses esforços, esses intentos serão fracassados e que essa tentativa de hegemonizar o mundo, de impor uma dominação ao mundo, estão fadadas a serem atiradas no lixo da história. Ao mesmo tempo, o chanceler da China, Wang Yi, ele reafirmou os princípios fundamentais da política externa chinesa, quais sejam a defesa da paz, a defesa do desenvolvimento para todos os países, a defesa da construção de um futuro compartilhado para toda a humanidade, a defesa do multilateralismo e a defesa do direito internacional. A esse respeito, o chanceler chinês ressaltou que a China participa de quase todos os organismos multilaterais atualmente existentes, de organismos intergovernamentais existentes no mundo, e que já assinou mais de 25 mil tratados bilaterais com uma série de países parceiros. A China tem relações diplomáticas, comerciais, econômicas com a maioria esmagadora de países do mundo. Então, este pronunciamento do chanceler chinês, Wang Yi, às vésperas da celebração do 71º aniversário do triunfo da Revolução Popular, foi uma maneira também de mandar um recado ao mundo de que a Revolução Chinesa e a República Popular da China são fatos, são fenômenos e são instituições respeitáveis e que merecem o acompanhamento e o respeito e a admiração dos povos e países de todo o mundo. Então, nós queríamos deixar também este comentário sobre o aniversário da Revolução Chinesa e o avanço da inserção da China
no mundo. Com isso, meus amigos, nós encerramos o programa deste sábado, que é o primeiro que nós vamos fazer toda semana, neste horário, a Semana no Mundo, em que trazemos as principais informações que foram destaque no palco internacional e os comentários para compartilhamento com a grande audiência do site Brasil 247 e da TV 247. Renovamos aqui o nosso apelo para que todos integrem a Frente Brasil 247, que se tornem assinantes e apoiadores do site Brasil 247 e da TV 247, porque desta maneira vocês estarão fortalecendo um veículo importantíssimo da comunicação democrática e progressista no Brasil e que tem também, obviamente, uma importância para o conjunto da América Latina e o mundo, na medida em que, a partir deste site, deste e de outros programas da nossa grade, defendemos aqui a paz mundial, a autodeterminação dos povos, a soberania nacional de todos os povos, claro, a partir da soberania do Brasil, o entendimento entre todos os povos e a luta contra qualquer tipo de dominação, hegemonia e imperialismo. Agradeço muitíssimo o acompanhamento de vocês e ficamos aqui com o nosso compromisso de retornar no próximo sábado com a Semana no Mundo. Um bom fim de semana, obrigado e um abraço a todos.